Bem, vamos chamar Eu que agora agradeço. o nosso último palestrante, né, que é o nosso amigo Francisco Dantas, diretor da Interplan Planejamento Térmico Integrado de Recife. Mas antes de passar para o Francisco, que sempre faz o encerramento dos nossos intraques, né, antes de passar, eu só queria lembrar que amanhã a gente ainda terá mais uma sessão onde nós teremos a palestra do Tiago Boroski, da Trox, que falará sobre novas tecnologias e a internet das coisas. Em seguida, o Leandro Medea, da Belimo, que falará também sobre válvulas eletrônicas e controladores com o IoT. E o Rafael de Moura, da Mercato Automação, falando sobre automação e controle de sistemas. E a segunda parte da palestra, do Dantas, que é soluções de energia para o Zero Net Building. Na semana que vem, nós teremos mais duas sessões. Uma sobre a eficiência energética Negócio de Marília. para a qualidade do ar interior e a soluções simplificadas para instalações eficientes. Mais uma vez eu lembro que nosso evento é patrocinado, agora eu vou dizer na ordem inversa, para não dizer que eu privilegio alguém, mas é patrocinado pela Trox, SICFlux, Sanrua, Oventrop, Multivac, Mercato Automação, Indústrias Tose, Belimo, Aspen Pumps e Armacel. Francisco, pode colocar a sua tela. Vai, Maria. Ronaldo, eu quero agradecer a oportunidade de estar presente nesse seminário virtual e cumprimentar os colegas que fizeram a apresentação anteriormente e dar boa noite a todos os que estão conectados e agradecer. Esse é um tema que nós vimos discorrendo sobre ele já durante todo o ano passado. Apresentamos junto com você no Sanar e apresentamos em todos os entraques, que foram 5, e mais esse ano em Salvador ainda conseguimos fazer o Sanar Salvador. Então, nesse módulo 1, eu quero abordar o ambiente interno, dizendo que temos o compromisso que sejam sistemas, criar, conceber ambientes confortáveis, saudáveis e seguros. Desde o começo do ano 2000, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, junto com a ASHA e com a indústria de refrigeração, divulgou essa relação de tecnologias como as mais atrativas do ponto de vista de economia de energia e de custo, de rápido backup do payback do custo de aquisição. Nós nos debruçamos sobre isso e escolhemos 4 entre essas tecnologias e usamos isso em quase a totalidade dos projetos. As máquinas dedicadas de ar exterior, os recuperadores de energia por ventilação, recuperadores entálpicos, climatização de microambientes de trabalho e os processos de resfriamento radiante. Se olharmos aqui, vamos ver que eles são praticamente os que dizem estar numa mesma unidade, os que têm esses 3 aqui, 0,45, 0,55, 0,60, são praticamente os mais efetivos. E esse 0,07, embora não seja tão efetivo, efetivo é sim a capacidade que ele vai conferir dos presentes, dos ocupantes, de desenvolverem toda a sua capacidade cognitiva. Então, essa é a razão dessa escolha. E dentro dessas 15 tecnologias, existe um manual técnico que deve ter aproximadamente 300 páginas, exatamente focando essas tecnologias. E dentro desse manual, quando ele fala sobre DOAS,
que são as máquinas de ar-condicionado específicas e dedicadas ao ar exterior, eles mostram exatamente isso aqui. E qual é a leitura disso? A leitura disso não é que simplesmente isso é uma máquina dedicada de ar exterior. Pelo contrário, aqui nós temos uma unidade 2, nós temos aqui um dispositivo de recuperação de energia, e nós temos aqui ainda uma informação que diz o seguinte: é difícil com desacoplamento entre as cargas sensível e latente de resfriamento. Por conseguinte, um sistema paralelo de resfriamento sensível. Então, quando ele falava lá, naquelas que falava sobre sobre a tecnologia do radiante, então, isso aqui seria exatamente o processo de frio radiante que começa exatamente pelo desacoplamento de cargas. É isso que viabiliza o desacoplamento de cargas. E qual seria, então, a função daqui do sistema de ar-condicionado com as 12 e os recuperadores de energia? Suprir a edificação com ar frio e seco. Pronto, ar frio e seco. Então, isso aí está dizendo, ar seco significa dizer que está responsável pela desumidificação do ambiente. E num processo como esse, com desacoplamento entre cargas, essa diferença do ponto de orvalho, a temperatura de orvalho do ar de insuflamento em relação à temperatura de orvalho do ambiente, e nos processos convencionais misturados é da ordem de 1,5 graus, num processo desse é da ordem de 6 graus. Por quê? Tem que ter uma capacidade de desumidificação muito maior, porque a vazão de ar exterior geralmente se situa 4 ou 5 vezes menor do que a vazão total do sistema. Muito bem. E o outro sistema seria exatamente o resfriamento paralelo, sensível, que vai fazer exatamente trabalhar acima da temperatura de orvalho do ambiente. Então, vamos admitir um sistema para 24 graus e 50% de umidade relativa, a temperatura de orvalho é 13. Então, esse sistema 2, ele vai trabalhar com 6 ou 7 graus a menos. Ou seja, uma temperatura de 6 ou 7 graus. 6 graus, vamos dizer, temperatura de orvalho. E o outro sistema paralelo, ele vai trabalhar com temperatura acima de 13, porque se botar abaixo de 13, vai haver condensação. Estava vendo agora há pouco a explicação a respeito do isolamento térmico. Então, isso já levanta a possibilidade e a conveniência de se ter um sistema com 2 temperaturas. Porque, do ponto de vista de termodinâmica, para cada grau que você baixa a temperatura da refrigeração, da fonte fria, você perde 3,5%. E para se resfriar um ar acima de 13 graus, vamos dizer 14, no caso aqui do sensível, nós não precisamos de água a 7 graus, precisamos de água a 10 graus. E para resfriar o ar até 6 graus, nós não podemos fazer com água a 7 graus. Temos que ter água 2 graus a menos, pelo menos, 4 graus. Então, daí já nasce a conveniência de se ter um sistema com 2 temperaturas. Esse sistema, quem lê esse manual que eu falei, que tem 280 páginas, ele classifica ele como sistema por resfriamento profundo. Muito bem. Então, aqui, nós já teríamos 3 daquelas tecnologias. A 2, o recuperador de energia, e o processo de resfriamento sensível, que pode ser por ar ou pode ser também por um processo radiante. Muito bem. Esse segundo slide, ele é uma coisa muito parecida. Aquele outro é da Asher, esse é da Agência Internacional de Energia, que é uma entidade fundada em 1974, que congrega e faz o planejamento do uso de energia nos países da OCDE, que são 36 países, e ele chama esse processo de THC. Daqui para frente nós vamos falar muito nesse THC, que eu gostei dessa sigla e achei muito interessante. Temperatura, sistemas com controle independente de temperatura e umidade. Então, o que é que ele mostra aqui também? As máquinas de ar exterior fazendo o controle, tomando conta do controle da umidade do ambiente, aqui, o controle da umidade do ambiente, e ainda mais o seguinte, depois de fazer o processamento psicrométrico do ar, ele faz o ar seco e propõe um sistema de ventilação, de insuflação, que seria o displacement flow, ou o sistema por deslocamento, e, ao mesmo tempo, embaixo, ele está
está propondo um processo de ventilação personalizada. Isso tem sido falado demais ultimamente, agora com o processo de pandemia que nós estamos vivendo. Então, isso controlaria a umidade. E o outro sistema, idêntico que foi feito a proposta da Ashland, fazer um sistema de resfriamento no verão com teto radiante ou então com unidades Fancóis de ambiente com resfriamento seco, ou seja, resfriamento sensível para controlar a temperatura. Ainda mais, ele fala que na China, por exemplo, no sudeste da China, o ar é úmido, é quente e úmido. Então, a solução seria um processo dessecante para fazer a desumidificação. Já no noroeste da China, o ar ele é frio e seco. Então, teria que ser feito um processo evaporativo, que não seja frio, média, temperatura média, mas seco, processo evaporativo. Nós vamos tomar o lado da desumidificação, que é o lado mais comum. Então, aqui nesse slide, nós já vemos aquelas 4 tecnologias. Está aqui a primeira, que é o processo de ar exterior, com o recuperador de energia de ventilação. Ainda mais, fala sobre a climatização da estação de trabalho e fala sobre o processo de radiante, de frio radiante. E qual é a grande vantagem desse frio radiante? É que nós precisamos utilizar nele temperaturas de refrigeração mais altas. E a grande jogada para os edifícios com balanço zero de energia, que teriam que ser abastecidos, ou pelo menos produzirem no seu próprio site uma quantidade de energia suficiente para todo o seu funcionamento, embora possa importar, mas depois que tem que exportar uma quantidade maior do que a que importou. Então, esse sistema, ele utilizaria temperaturas mais altas, e com temperaturas mais altas nós teríamos eficiência maiores dos sistemas de refrigeração, e ainda mais tendo a possibilidade muito grande, muito maior de usar energias renováveis, que normalmente, na sua totalidade, não, mas em grande parte, você tem ela como sendo uma energia de baixa qualidade, mas como os ambientes internos exigem uma energia de alta qualidade, você não tem como resolver isso. Por exemplo, vou dar um exemplo. Temperaturas que chegam no Brasil Central lá, 25 graus de temperatura com 13% de umidade, às vezes a gente vê isso. Isso significa dizer que tem uma temperatura de bulbo úmido equivalente, isso significa dizer que dá 12 graus. Então, se nós temos uma temperatura de 12 graus, nós podemos ter água de uma torre de resfriamento a 15. E o sistema radiante, ele usa temperatura de 15 para cima. Então, a grande jogada primeira é aumentar a temperatura de uso dos sistemas de refrigeração, ou seja, usar altas temperaturas de resfriamento. Do outro lado, sempre que possível aquecimento, usar a menor temperatura possível. Então, altas temperaturas de resfriamento, baixas temperaturas de aquecimento. Pronto, essas são as 2 grandes jogadas. Então, vamos em frente. Sistema de tratamento de ar exterior pelo processo de resfriamento profundo. Aqui está temperatura do ar externo, a passagem pelo recuperador de energia, como estava proposto lá no slide da Ashland, tratamento do ar exterior no recuperador de energia, uma primeira serpentina de resfriamento com a temperatura da água mais alta, até chegar a esse ponto, um segundo estágio de resfriamento com a temperatura mais baixa, até chegar ao ponto de Orvalho 6 graus. Então, está aqui, o ponto de Orvalho 6 graus. Por que 6 graus? Pelo seguinte, estamos aqui imaginando um ambiente cuja carga latente interna seja 72 mil gramas por hora de vapor d'água. E que exista uma vazão mássica de ar exterior necessária para esse sistema de 20 mil quilos por hora. Está aqui. Então, nós precisamos uma desumidificação de 3,6, que seria exatamente a divisão disso. Ora, se nós já sabemos que o ambiente interno, a 24 graus e 50% de umidade relativa, tem uma umidade absoluta de 9,3 gramas por quilo, ou uma relação de umidade,
Diminuindo 3,6, nós temos que ter 5,7. E se nós sairmos daqui a 5,7, vamos ver que a temperatura necessária vai ser 6 graus. Então, pronto, isso aí é uma coisa que está definida. Ou então, nós não temos um sistema de recuperação de desacoplamento entre cargas. No entanto, sabemos também que no ambiente, o ponto de orvalho do ambiente é 13 graus. Então, não poderíamos insuflar um ar a 6 graus, o palestrante anterior estava falando disso ainda agora, porque, do contrário, nós teríamos condensação. Então, esse ar teria que estar numa temperatura acima de 13. Então, estamos admitindo aqui 15 já no insuflamento. Muito bem. Então, e quem vai pagar o custo desse reaquecimento do ar de 6 graus até 15 graus? Nos sistemas tradicionais, que fazem acoplado o sistema com cargas acopladas, normalmente isso aí é um reaquecimento a partir de uma fonte externa, mesmo que essa fonte possa ser um free heating, mas ele seria uma fonte externa, ele não está dentro do sistema. Nós fizemos para isso um processo chamado de ciclo fechado, é o Ramarald, isso em inglês. Então, existe a própria água gelada na saída do segundo estágio de resfriamento, na saída que sai a temperatura da ordem de 18 graus, ela faz isso. Então, isso aqui, que corresponde em termos de 15% ou 16% da potência do sistema, isso aqui não é perdido, isso é devolvido à CAG, daqui a pouco nós vamos ver. Então, uma vez chegando na temperatura de 15 graus e com 5,7 gramas de vapor d'água por quilo, isso aqui é a evolução no ambiente. Se tudo estiver bem dimensionado, vai manter o ambiente a 50% de umidade e vai manter a umidade absoluta em 9,3. Esse sistema foca isso. Ele não vai controlar a umidade, ele vai controlar a umidade absoluta. A máquina que toma conta da desumidificação, ela vai focar sempre na umidade absoluta de 9,3 gramas por quilo. Muito bem. No entanto, ela tem ainda essa capacidade parcial de resfriamento de 15 graus até 24 graus. Muito bem. E teríamos um outro processo, está aqui o processo proposto no segundo slide da Agência Internacional de Energia. Fazer, está aqui o ponto externo, a mesma coisa, o ponto tratado no recuperador de energia, esse ponto 1 e o ponto 2 são os mesmos ponto 1 e ponto 2 de lá, do outro processo. No entanto, se nós quisermos... Houve um caso aí, vê aí, Marília, por favor. Vê aí que entrou um negócio aqui na frente. Pronto. Então, se nós quisermos fazer o processo dessecante como foi proposto lá, esse processo dessecante, eu vou fazer uma analogia até paradoxal com o outro processo, ele leva o ar a 5,7 gramas por quilo, mas leva o ar até 52 graus de temperatura. Então, eu vou fazer uma analogia dizendo o seguinte, seria o processo de aquecimento profundo, em contraposição ao processo de resfriamento profundo. Então, depois do ar chegar no ponto de 52 graus e 5,7 gramas por quilo, qual é a vantagem disso? Vocês poderiam me perguntar, ora, você saiu do ponto 2 e chegou no ponto 3, gastou alguma energia e a entalpia no ponto 3 é maior do que no ponto 2. Qual é a vantagem disso? A grande vantagem disso agora é que esse sistema você pode resfriar de 52 até 33 graus, e no caso lá de Brasília podia ser muito mais baixo do que 33 graus, com um processo evaporativo numa torre de resfriamento, que gasta 5% da energia que se gasta num compressor de refrigeração. Verifique que, embora a temperatura aqui sendo 33 graus, a entalpia do ar, nesse ponto, ela já é igual à entalpia do ar interno no ambiente, a mesma entalpia de 48 quilojoules por quilo. Então, nós já tratamos o ar exterior até esse ponto, e até agora nós não gastamos refrigeração. Não, mas esse aqui, isso eu vou mostrar na palestra de amanhã, que isso só tem sentido você fazer se você tiver resíduos térmicos de um processo. Então, se nós tivermos um resíduo térmico de processo aqui,
e levarmos o ar daqui até aqui, por esse resíduo térmico, e fizermos aqui, através de um processo evaporativo em torre de resfriamento, nós retiramos a entalpia, a diferença de entalpia do ar externo para o ar interno sem gastar energia, ou gastando somente pequena quantidade de energia desse satélite de ventilador e alguma bomba. Muito bem. E esse aqui? Bem, agora, já que esse ar ele serve como desumidificador, eu levo para o mesmo ponto do outro, 15 graus de temperatura e 5,7 gramas de vapor d'água por quilo, resfriando isso numa água com temperatura mais alta, não precisa ser a água de desumidificação, a desumidificação aqui foi obtida por outro processo, e aí, então, o ponto de insuflação, quer seja o processo de resfriamento profundo, quer seja o processo de dissecante químico, ele é o mesmo, porque quem define isso não é o sistema, quem define isso é a exigência do ambiente. Então, está aqui a evolução no ambiente da mesma forma, evoluindo para 24 graus de temperatura e para 50% de umidade relativa. Então, tratamento de ar exterior para o processo dessecante. O slide 1 e o slide 2. Então, vamos em frente. E aí, o resfriamento do ambiente? Bem, o resfriamento do ambiente, como vimos lá, é um sistema paralelo de resfriamento sensível. Então, a máquina recebe o ar do ambiente a 24 graus e 50% de umidade, ou seja, 9,3 gramas de vapor d'água por quilo, e resfria até 15 graus, a mesma temperatura do outro, com 9,7 gramas. Só teria desumidificação se chegasse na zona de saturação. Não está chegando, então está aqui, não tem desumidificação. Então, daqui para cá, essa seta indica que o ar está sendo resfriado na serpentina, e daqui para cá indica que o ar está sendo aquecido no ambiente. Pronto. Completamos, então, o sistema tem THC. Antes nós tínhamos visto o de umidade, e aqui estamos vendo agora o de temperatura. Muito bem, então vamos em frente. Juntando todos os processos numa coisa só. Vou passar rapidamente aqui. Estava aqui o processo de desacoplamento de cargas do processo por aquecimento, processo químico, chegando no primeiro estágio de resfriamento, no segundo chegando aqui no ponto de insuflação, que seria o ponto 5. E aqui eu não tracei aqueles outros para não montar com isso aqui, mas chegando o resfriamento até o ponto 6, os 6 graus de temperatura, e trazendo aqui para o ponto 5 de insuflação. Está aqui esse. Isso aqui seria o processo de tratamento e distribuição de desumidificação total e resfriamento parcial. O resfriamento do 15 até o 24. E aqui o processo de complemento de resfriamento sensível. Está aqui. Então, nesse caso, estamos considerando que o tratamento seja independente e que a insuflação também seja independente. Mas essa insuflação, nós podemos misturar depois do tratamento, então se misturar o ponto seria esse, olha. Estaríamos misturando uma vazão de ar exterior aqui com 15 graus, aqui também com 15 graus, então o ponto de interseção deles também seria 15 graus. O que vai variar é a umidade. Aqui é uma umidade mais baixa, mas uma vazão menor, ali uma umidade mais baixa, mais alta, mas com uma vazão maior. Então, esse ponto deu aqui. E aí tem a linha inclinada que resfria e desumidifica, mas isso no processo de distribuição, não no processo de tratamento. Está aqui. Processo THC, com tratamento independente e distribuição por mistura. Isso aqui seria resfriamento e desumidificação totais. Muito bem. E por que toda essa preocupação com esse controle da umidade? Isso vem de 84, está nos Transaction da ASHRAE, que a zona ótima de controle para a saúde humana e para o conforto humano e hostilidade aos contaminantes biológicos seria exatamente essa zona entre 40% e 60%. E é isso que nós estamos propondo ali e que nós vamos em frente com essa observação. E como é que nós vamos fazer isso? Está aqui, olha, o sistema dividido, ele vai controlar aquela umidade absoluta, o conteúdo de umidade em 9,3 gramas por quilo, ele não olha outra coisa. O trabalho dele é olhar esse controle dessa umidade. E o sistema de resfriamento? Ele vai controlar exatamente a temperatura. Então, se um variasse e o outro não variasse, um aumenta, às vezes um aumenta, outro diminui, é dificílimo de fazer isso num processo conjugado. E facílimo de fazer
num processo dividido, desacoplado. Não é por outra razão que aquelas 15 tecnologias que foram tão estudadas, elas estão propondo aquilo ali, por sinal, tanto do lado da ASHA como do lado da Agência Internacional de Energia. Então, durante o funcionamento do edifício, no ciclo operacional com o edifício ocupado, 24 graus de temperatura. Mas tem as paralisações, onde não se pode desligar a instalação sob pena de você ter problemas muito sérios de contaminação, de mofos, etc. Então, numa situação dessa, se manteria funcionando somente o sistema de desumidificação e o sistema de recirculação, ele ficaria em stand-by, sabendo que, se a temperatura passar de 27,7 graus, essa umidade cairia abaixo de 40%. Então, entraria progressivamente, se necessário. E do outro lado, isso é mais difícil, seria no inverno. Se o sistema de desumidificação ele resfriar abaixo dos 21 graus, cairia abaixo dos 60%. Então, um controlador no variador de frequência do ventilador da máquina de desumidificação modularia isso para não permitir. Então, umidade, limites da umidade relativa entre 40% e 60%, pelas razões já explicadas. Muito bem. Então, está aqui uma montagem, processo por resfriamento profundo, e aqui o sistema que nós acabamos de ver lá. O recuperador de energia, a máquina de ar exterior, jogando o ar nesse duto. Isso aqui eu estou vendo isso como se fosse, isso aqui cada pavimento do prédio. Então, o pavimento lá de cima, depois o segundo pavimento e outros que tivessem para baixo. Então, estamos vendo aqui a máquina receber as 3 serpentinas que nós falamos, o primeiro estágio de resfriamento, o segundo, depois do recuperador de energia, e aqui os processos de reaquecimento. Como é que ela vai devolver, vai fazer isso e como vai devolver aquela energia? Então, está aqui, olha, o sistema recebendo água a 4 graus, entra no segundo estágio de resfriamento e desumidificação profunda, sai a água a 10 graus, entra na serpentina de primeiro estágio, pegando o ar que vem depois do desumidificador, do recuperador de energia. Essa água sai a 18 graus, aqui, e entra a 18 graus na serpentina de reaquecimento, saindo a 15. Então, isso aqui funcionou do lado da água como se fosse um chiller, e funciona do lado do ar como se fosse um aquecedor. Então, nesse caso, essa serpentina, ela está devolvendo a energia que foi pedido emprestada à CAG para poder fazer aquela desumidificação intensa. E vem o ar aqui a 5,7 gramas de vapor d'água por quilo. Tem uma caixa VAV em cada um, comandada por controle, sensor de qualidade do ar, que necessariamente não precisa ser exclusivamente um sensor de CO2, mas pode ser de compostos orgânicos, voláteis ou outro. Então, essa caixa de VAV vai modular essa vazão de ar exterior e esse sensor de pressão aqui, ele vai modular a máquina com essa vazão, se precisar mais vazão ou menos vazão. Mas veja que o retorno do ambiente vem a 9,3 gramas por quilo e passa na serpentina e continua a 9,3 gramas por quilo. Nesse caso aqui é um sistema misturado, e ao misturar com o ar que vinha 5,7 gramas por quilo, dá um total de 8,9 gramas de vapor d'água por quilo, que multiplicado pela vazão máxima vai propiciar aquela condição de 9,3 gramas de vapor d'água por quilo no ambiente. Muito bem. E esse outro aqui? Pronto, aqui nós já estamos mostrando o sistema radiante. Aqui o sistema radiante, o mesmo recuperador de energia, a mesma unidade, com o mesmo processo, jogando ar a 5,7 gramas de vapor d'água por quilo. Aqui o sistema com as caixas VAV. E dentro aqui vai existir o sistema radiante que nós vamos mostrar lá na frente. E a água que saiu daqui do processo de reaquecimento, que tinha entrado a 18 e sair na 15. Então, esse é a água na condição ideal para o processo radiante. Vou dar só uma volta naquele outro para avisar o seguinte, que as máquinas de recirculação usam água na temperatura mais alta, 12 graus de temperatura. Enquanto aqui a temperatura é 4, as outras usam toda a água a 12 graus de temperatura. 5 minutos, tá, Francisco? Bem. Então, queremos ver a sanitização, essas serpentinas, elas vão ser sanitizadas através de lâmpadas de
e radiação ultravioleta, elimina todos esses contaminantes de bactérias e fungos, e nós vamos ver, então, que os edifícios eles passariam a ser edifícios radiantes. Isso foi um trabalho feito na Índia, onde o edifício ele foi feito em duas metades, e a metade com o sistema radiante chegou a ser, está aqui o processo radiante, resfriando a edificação, 42% mais econômico do que o outro sistema. Então, isso aqui é um shopping na região metropolitana do Recife, com o piso frio, que esse foi inaugurado em 2016, a revista Brava Mais Climatização esteve lá fazendo essa cobertura. Um outro shopping que foi projeto nosso em 93, que teve retrofit, teve ampliação, fizemos também com piso frio radiante. E a ventilação personalizada, que possibilita o controle de contaminantes, a exposição de contaminantes, reduzindo o risco de contaminação cruzada aérea, porque insufla ar frio, limpo, exatamente apenas no lugar onde é necessário. Aqui está se vendo um processo de distribuição, quando não está bem localizado o fluxo de interação do aquecimento do vidro, retirando e até misturando o ar que, por exemplo, é exalado por esse ocupante em direção ao outro. E aqui o sistema com ventilação personalizada, a máquina de ar exterior trazendo o ar exatamente para a zona de respiração das pessoas, e o sistema paralelo, que está aí no teto, mas não seria obrigatoriamente no teto, fazendo a recirculação. Então, o que ele diz aqui? Isso pode reduzir até 51% do consumo de energia, pelo fato de que reduz o fluxo de ar por conta da ventilação muito mais efetiva, quer dizer, se está insuflando na direção da respiração da pessoa, dificilmente aquele ar vai passar em bypass e voltar para o retorno ou para ser exaurido sem ser bem utilizado. O acréscimo na temperatura no restante do ambiente, porque a estação de trabalho ficaria bem atendida pelo fluxo de insuflação na estação de trabalho, e o ar insuflado somente quando for necessário. O ocupante da estação de trabalho ele desativa o sistema durante a ausência. Então, esse relato de casos foi feito pela revista Climatização. Isso foi um projeto nosso, que nós fizemos esse projeto em 85 e fizemos um retrofit agora em 2017 para 2018. A revista Brava Mais Climatização e Refrigeração de janeiro de 2018 traz esse trabalho. O sistema, aqui estaria o sistema na mesa, o operador ele deveria estar nesse local, está aqui o teclado, aqui está o difusor. Um detalhe do difusor aqui, é um difusor de tipo displacement, com esses furos insuflando a mais ou menos 50 centímetros, para alcance da mão do operador, do ocupante da estação. Essa alavanca permite 4 situações, 0, 33, 67 e 100% de ventilação. Então, tem a máquina de ar exterior, que faz todo aquele processo com as 4 serpentinas, insuflando o ar na estação de trabalho a 5,7 gramas de vapor d'água e 18 graus de temperatura, que é a temperatura que se deve ter no sistema de displacement, que insufla muito próximo dos ocupantes. E mais na frente, temos aqui o edifício, onde está a máquina de ar exterior, aqui está o ventilador de exaustão do ar de expurgo, o recuperador de energia, os dutos caminhando por baixo do piso e subindo em mangueiras flexíveis junto das estações de trabalho. Esses pontos, isso aqui são os dutos, esses pontos azuis, eles são exatamente os difusores, alguns no piso, estão no piso para poder tirar os contaminantes, fazer frente ao contaminante do piso. E aqui, um detalhe já chegando próximo das estações de trabalho, e os seis ocupantes da estação de trabalho, os 6 dutos aqui sobre a mesa, e ainda mais, agora aqui, o prédio já pronto, isso daqui, o duto vindo desde da máquina de ar exterior, trazendo, conectado dentro do duto, chegando na estação de trabalho, e aqui a posição, a disposição do ocupante, que se não quisesse a ventilação, ele estaria, vamos dizer aqui, nesse ponto aqui, a cadeira estaria do lado de cá,
Então, ele tem a oportunidade, inclusive, de girar esse difusor e desviar o fluxo de ar para outro lugar, mas ele sabendo que aquele é o ar exterior puro que ele vai respirar, certamente com a temperatura de 18 graus, e trazendo a possibilidade dele modular, fechar a 33, a 67, a 100%, muito provavelmente ele não fará isso. Então, aqui está o psicrômetro medindo numa estação de trabalho, isso foi durante o dia lá do levantamento dos dados para o trabalho da revista, está bem juntinho aqui, e o ar sendo insuflado a 17,8 graus, que é exatamente a temperatura de 18 graus, é o que devia ocorrer, está aí insuflando a 18. E essa umidade de 60%, na hora que ela se aquecer no ambiente, para cada grau que aquece, diminui 3,5%. Então, na hora que sair de 18 para 22, isso diminui 14%. Então, em vez de 60%, na realidade, isso vai ser 46% aproximadamente. Bem, deve ter terminado o tempo. Eu quero lhe dizer que a apresentação termina aqui, mas, dado a situação que nós estamos vivendo de pandemia, tem 5 slides adicionais que dão 5 ou 6 minutos, e se você achar que tem tempo para ser feito, eu apresentaria a partir daqui como sendo um extra à apresentação, num tempo extra que eu acho que está conseguindo o nosso tempo. É que tem algumas perguntas. Então, eu encerro e passo aqui somente a apresentação dizendo que esse sistema de ventilação protegida, eu vou passar só esse, isso aqui é um trabalho que tem no Jornal da ASHA, quem quiser pode procurar lá, é jornal, aliás, da Reva, junho de 2014. Ele colocou esses 2 manequins, o manequim fonte e o manequim alvo, e fazia, por exemplo, simulava a tosse, simulava o espirro, e isso utilizando CO2, e com essa ventilação vinda de cima para baixo aqui, passando como se fosse uma cortina de ar, e o retorno aqui embaixo, na mesma situação, a quantidade de CO2 que passou da exalação para a inalação daqui, ela foi quase total. Aqui, intermediária, e aqui, praticamente nada. Então, a matéria que chama lá, a reportagem, ele diz o seguinte, que a ventilação protegida, ela pode reduzir em até 20 vezes a capacidade de transmissão cruzada através de aerosóis. E com isso eu encerro a palestra e agradeço pela atenção. Muito obrigado, Francisco. Eu acho que eu vou começar por uma das últimas perguntas, que eu acho que tá aí ligado a essa última tela que você apresentou. O nosso amigo João Pimenta, da UNB, pergunta se os esquemas específicos de difusão localizada ganharão importância nos projetos pós-pandemia, que outras soluções de projetos serão relevantes. Agradeço a pergunta do professor Pimenta e dizer o seguinte, que eu não posso dizer que ganhará. Eu digo que eu gostaria muito e torço muito para que isso aconteça. E quando nós fizemos aquele projeto lá 2 anos atrás, e tem mais 2 outros projetos até bem maiores do que esse, que ficaram com o duto chegando no piso falso, faltou apenas colocar aquela mangueira e botar o difusor em cima da estação de trabalho. Depois desse processo de pandemia que nós vivemos, eu acredito que isso virá para a prática sem dúvida nenhuma. Acredito que é até um processo mesmo de responsabilidade social. Quando eu falei no início, eu disse que o objetivo seria fazer ambientes confortáveis, saudáveis e seguros. Aquela ventilação personalizada, ela traz uma segurança ímpar. Dizer mais ainda, aquilo pode reduzir muito a vazão de ar, porque a pessoa que sai da estação de trabalho pode desligar, e, ao mesmo tempo, ocorre o seguinte,
Vamos admitir um ambiente a 1.000 ppm de CO2, apesar de que isso não é mais muito hoje a conta, mas vamos admitir um ambiente com 1.000 ppm de CO2. Uma pessoa respira aproximadamente meio metro cúbico de ar por hora, ou 0,6 metro cúbico de ar por hora. Quando ele exala esse ar, que inalou a 1.000 ppm, ele exala a 40.000 ppm. Ora, é muito, e por isso uma vazão de ar exterior é tão grande, 20 metros cúbicos por hora, 27 metros cúbicos por hora, porque precisa fazer a média ponderada entre meio metro cúbico por hora 40.000, com 27 metros cúbicos por hora 400 ppm, para no final isso dar 27 metros cúbicos por hora e meia 1.000 ppm. Então, só em dizendo que aquele número é 40.000 ppm, não é muito mais saudável a pessoa respirar o ar a 400 ppm? E se respirar a mais de 1.000 ppm, a 2.000 ppm, cai a capacidade cognitiva da pessoa. Será que a 400 ppm não aumenta em relação ao número 1.000? O custo de uma edificação, 92% do custo de uma edificação, ao longo da vida útil de 20 anos, é o custo dos salários e dos encargos sociais que se pagam aos seus ocupantes. Então, se nós melhorarmos 1%, que isso não é 1%, mas se melhorasse 1%, esses números são em torno de 13%, mas se melhorasse 1% na capacidade cognitiva, 1% de 92% dá 0,9%. E a energia custa 1%. Então, toda a energia do sistema custa 1%. Então, é um ganho. Agora, tem que ser um ganho onde os empreendedores eles têm que ter conhecimento disso e cabe ao consultor dar esse conhecimento. Porque se eles conhecerem, eles optarão por isso. Agora, não poderão optar se não conhecerem. Eu não sei se eu respondi, foram 2 perguntas, eu não sei se respondi as 2. Se não respondi, eu estou à disposição que você refaça a pergunta. Eu penso que sim. O perguntador falou que está ótima a resposta. Então, tá bom. Ô Francisco, tem mais aqui uma que é do Oswaldo Guilhem Lopes, que é da Climenge, e ele pergunta o seguinte, ele diz que foi muito importante a palestra, mas ele fica em dúvida quanto à eficiência do sistema para ambientes climatizados com grande geração de umidade, ou seja, altos fatores de calor latente. Ele gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso. Tá. Eu quero dizer que, muito provavelmente, nós avançaremos com isso amanhã, mas vamos responder logo isso hoje. Abaixo dos 6 graus, não é muito não é conveniente fazer. Nós fizemos até 5,5 graus, o mínimo. Para poder usar uma água a 4 graus e não termos que usar uma mistura anticongelante na água. Tá? Então, teve vários projetos nossos que nós fizemos. Aí, nesse caso, nós não cresceríamos o ar exterior, por exemplo. Vamos admitir lá naquele exemplo. 20.000 quilos por hora de vazão máxima de ar exterior. Eu só resolveria a questão com 25.000 quilos de vazão máxima. Eu não iria colocar 25.000 quilos de vazão máxima de ar exterior. Eu continuaria com os 20.000 quilos máxima de ar exterior e eu faria 5.000 quilos máxima de ar exterior, de ar recirculado, fazendo o mesmo processo do segundo estágio, sem precisar aquele estágio com referente ao recuperador de energia. Mas dizendo mais ainda, esse trabalho aí já vê uma carga muito grande pelo seguinte, nós estamos aqui, a região onde eu estou, é a região climática 8 do zoneamento climático brasileiro. Isso pega toda a zona litorânea, a faixa litorânea, começando no Rio de Janeiro e indo até Macapá.
pega mais toda a Amazônia, pega mais o Pantanal. Embora os requisitos lá sejam menores, não em termos de qualidade, mas em termos de quantidade por conta da densidade populacional, esse trabalho que nós fizemos e que vimos fazendo até agora, que já tem mais de 10 anos isso, ele sempre se defrontou com quantidades de ar, de carga térmica interna muito grande, latente, pelo seguinte, porque do lado de fora nós temos 20 gramas de vapor d'água por quilo. E do lado de dentro nós precisamos de 11, arredondando. Então, essa diferença dá 10 gramas de vapor d'água por quilo. De 20 para 10, vamos dizer, dá 10. E aquele ar tratado, eu mostrei que ele precisa de 3,6 gramas de vapor d'água por quilo. Então, eu preciso de 3 unidades de vazão máxima tratado de ar tratado interior, desumidificado, para compensar uma unidade de vazão de ar externo que infiltre no ambiente. E as infiltrações, por exemplo, nas lojas, nos shoppings, em qualquer ambiente fechado, que fica virado para o Nordeste, mesmo que ao Sudeste, que é a direção predominante do vento, em 9 meses do ano, em 3 meses do ano, é muito intensa, é uma carga muito grande e nós botamos isso, compensamos isso. Agora, se você fizer um local, por exemplo, numa região onde a abertura seja virada para o oeste, é uma fachada menos valiosa, mas já tem uma redução, entende isso? Qual é a solução para isso? O caso primeiro lá que eu falei, é que nós fazemos uma sobra de vazão de ar em relação ao exterior, comparado com o ar de exaustão, passando no recuperador de energia, que pode ser até a exaustão 70%. Então, você fica com 30% de vazão para combater a infiltração, portas automáticas, ainda mais, em grande parte dos casos, outros clientes não querem a cortina de ar, e, quem sabe, anteparos pela frente. Nós fizemos em Natal, uma vez, lá numa loja de supermercado, isso ainda, acho que antes da virada do ano 2000, junto com o arquiteto, uma cerca verde na frente que permitia que os carros passassem, e essa cerca verde, ela diminuía muito com árvores, diminuía muito, era pinho, se não me engano, diminuía muito a intensidade da velocidade do vento. Então, são coisas assim, isso são providências que, se você não toma, a resiliência para o edifício, porque se você não fizer a resiliência para o edifício, dificilmente vai conseguir viabilizar os edifícios, os ZNB, viu? Então, essa é a minha posição a respeito disso. Obrigado, Francisco. Eu vou agora fazer uma pergunta do André Hergert, que foi a primeira pergunta, inclusive, feita, que ele fala: é possível reutilizar a água gelada que sai do resfriamento sensível e reutilizar no DOAS com a temperatura mais alta da água gelada? Tá. Eu lhe digo que o DOAS já faz isso. Aquele caso que eu coloquei ali, ele é um caso para ficar mais fácil de você fazer uma explicação. Mas eu prometo colocar amanhã, no segundo módulo, uma explicação sobre isso, e diria o seguinte: aquela água que volta a 18 graus, ou a 15, depois de passar no recuperador de energia, no sistema radiante, ela não entra na máquina de 4 graus, não. Ela vai ser resfriada no segundo estágio, aquele sistema que resfria a água para 12 graus. Então, vou mostrar amanhã o processo desse. Ele vai mostrar o seguinte: a água volta a 19, passa num primeiro chiller, sai a 14, passa num segundo chiller, sai a 10. A partir dessa temperatura 10 graus, tem um sistema de bombeamento secundário que alimenta a água a 10 graus. E nessa água de 10 graus, então você tem depois o terceiro estágio, uma vazão menor, que deve dar 20% ou 25% da vazão total, resfria para 4 graus, passa no segundo estágio da DOAS e sai a 10. Se a DOAS usar no primeiro estágio mais do que isso, essa saída a 10, ela conecta no coletor de alimentação de água a 10.
e abastecerá o primeiro estágio da 12, se for uma vazão maior, ela tira do coletor, se for uma vazão menor, ela alimenta e o resto segue com o coletor. A pergunta dele está muito bem colocada e amanhã nós vamos mostrar isso, isso já está tudo preparado e pronto, porque o módulo amanhã vai se chamar no âmbito do ambiente externo. O que é o âmbito do ambiente externo? A produção da energia. Aí é o consumo do ambiente interno, é o consumo. Do lado de fora, é o âmbito do ambiente externo, porque é onde você faz a produção, e a produção é que gera os impactos ambientais. Então, nós não temos o direito de melhorar a qualidade do ambiente interno, piorando a qualidade do ambiente externo. Então, isso é um compromisso que eu particularmente tenho. E esse assunto, quando bem discernido para os empresários, eles compram essa ideia. Nós estávamos vendo agora, o caso que, meu Deus, foi carne do Brasil sendo rejeitada, foi carne, acho que foi, não foi? Carne do Brasil sendo rejeitada por conta da questão da degradação da... Os se Caiu a conexão do Francisco? Eu acho que caiu a conexão. Deixa eu ver, ele volta já. Espera aí. Pronto. Ah, tá ok. Teve uma queda da internet aqui. Teve uma queda. Eu considero que estava terminado. Só ia dizendo, o primeiro compromisso é com o usuário da instalação, porque é a saúde da pessoa. O segundo, com o meio ambiente, que é a saúde do ambiente. E o terceiro é com o custo-benefício da instalação, de que ela seja economicamente viável. Pronto. Isso seria isso aí. Peraí, tem mais uma provocação final do Marquinhos, da Térmica Brasil, que ele coloca o seguinte: com o uso de torres de resfriamento, temos economia de energia, porém alto consumo de água. Será que o balanço econômico compensa? Olha, eu quero dizer que os projetos que nós fazemos, como nós fazemos a maioria para a região 8, como eu falei, do zoneamento climático, eu tenho convicção que é muito mais vantajoso, do ponto de vista de economia de energia, mas nós fazemos o recolhimento do condensado, de todo o condensado. Tem situações aí onde são 5.500 litros de condensado por hora. Esse condensado, ele dá mais de 25% da reposição nas torres de resfriamento. Segundo ponto, nós olhamos para um Chile a ar e precisamos ver que na região litorânea é muito reduzida a vida útil dele. Mas eu queria dizer uma terceira coisa, é que o meio ambiente ele não conhece fronteiras políticas nem de nenhuma espécie. Ele é uma fronteira, ele é um ambiente só. E ele diria que no guidebook da ASHA sobre eficiência energética de edifícios, está dito lá textualmente o seguinte: a produção de energia, já que nós estamos falando que o sistema a ar iria gastar mais energia do que o sistema a água, e com isso a gente teria
a água como sendo uma coisa a debitar, e realmente temos, ele diz o seguinte: nos Estados Unidos, para você produzir em térmicas 1 kWh de energia, e o que é 1 kWh de energia? É quase nada. É o que gasta um split de 12 mil BTU por hora durante 1 hora. Gasta 1 kWh. Então, 1 kWh de energia, para você produzir nas térmicas nos Estados Unidos, você consome, eu vou arredondar, 2 litros d'água para você. Então, você, para 1 kWh de energia, são 2 litros d'água. Isso é uma coisa espantosa. Não são 2 litros d'água, porque ele diz que é meio galão. E 1 galão é 3,8 litros, a metade é 1,9, eu arredondo para 2, que fica mais fácil de você gravar. Mas isso está lá textualmente. Então, nós não podemos ver a visão isolada daquela instalação que está ali. Nós temos que ver a visão panorâmica periférica dentro do mundo como um ambiente único. Essa é a minha posição.